Boa noite, Boa Jefferson. noite. Tudo bom? Tudo bem? Tudo bom. É, tudo bem. É, tudo bem. Se você puder baixar um. Sua cabeça está quase corta. Isso, aí está ótimo. Aham. Então, seja bem-vindo. Antes de conversar aqui diretamente contigo, eu estava dizendo que eu estou retomando, depois de fazer essa série de lives com poetas, amigos meus, né? Foram 8 Uhum. poetas, depois fizemos aqueles 2 encontros, e agora estou Uhum. retomando esse projeto, mas de uma forma mais ampla, ou seja, conversando sobre arte em geral com artistas ou estudiosos, talvez, de arte, pessoas do meu, na verdade, sempre são pessoas que eu conheço já, né? Não são, não tenho toda essa bola aí para ficar chamando pessoas, né? Não sou um jornalista, por um lado, e por um outro Uhum. lado não sou um pesquisador, enfim, né? Que tem algum calibre para que as pessoas se interessem por isto. Então a ideia é conversar sobre arte com pessoas que fazem arte ou estudam-na, para esclarecer as pessoas, né, nesses tempos em que nós estamos, em termos culturais mesmo, quase que aos distantes, né, das obras de arte. Então, hoje o meu convidado é o Jefferson Bittencourt. Te agradeço muito por aceitar o convite, Jefferson. O Jefferson é diretor de teatro, é formado em música, mas eu vou deixar ele se apresentar logo aqui. Na verdade, ele vem da música e depois transita para o teatro, né, se eu não me engano. Mas o nosso tema é falar sobre eu chamei de a ideia na música, porque se usasse a palavra forma, às vezes as pessoas confundem muito forma com figura, enfim, né? Aliás, é um Uhum. dos eixos dessas minhas conversas aqui, é tentar recuperar a noção de forma na nossa cultura, que ela também praticamente submergiu, né? E as pessoas não têm mais noção do que seja a forma. Uhum. Então, antes de mais nada, eu vou pedir para você se apresentar, Jefferson, antes da gente começar a conversar especificamente sobre arte. Maravilha. Meu nome é Jefferson Bittencourt. Muito obrigado, Malê. É uma honra estar aqui conversando com você. Nós já conversamos muitas coisas, né, na vida sobre arte e é sempre um prazer para mim. Muito obrigadão mesmo. E eu, na verdade, eu sou graduado em música pela UDESC, pela Universidade do Estado de Santa Catarina. E comecei a trabalhar com música medieval renascentista, ao mesmo tempo que comecei a fazer trilha sonora para teatro. Né? Esse foi um percurso dentro da universidade, fazendo as disciplinas e tal, mas comecei a escolher esses 2 caminhos. E logo após fazer umas 200 trilhas dentro da universidade, mais ou menos, eu montei uma companhia que foi a Persona Companhia de Teatro em 2001, para começar a dirigir, para começar a trabalhar com teatro, né, na arte da direção. E em 2003 também eu criei o Cantos Firmos, que é um grupo de música medieval e renascentista. Então eu trabalho nessas 2 frentes como prioridade hoje, né, na minha vida. Tem o Cantos Firmos, que é esse grupo vocal, são 5 cantores, e a Persona Companhia de Teatro, que começou lá em 2001, uma formação, hoje já tem outra formação bem diferenciada, mas enfim, a linguagem continua a mesma. Desde o primeiro espetáculo, foram 9 espetáculos que eu já dirigi dentro da Persona, foram outros espetáculos de atores que me convidaram para dirigir, né, trabalhos em parceria também. E, e a minha formação, basicamente, então, aí depois eu fiz um mestrado em teatro. Eu acabei de concluir faz 1 ano e pouquinho, eu fiz um mestrado em teatro. Então eu tenho graduação em música e mestrado em teatro. Né, então eu transitei um pouco entre os 2 prédios, né, já faz uns bons anos, na verdade, acho que desde 94 que eu estou transitando entre os prédios das artes cênicas e da música. Prédio que eu digo porque a universidade lá tem 2 prédios, né, no caso da UDESC, né. Mas eu fiz essa transição, na verdade, começando pela música e depois fui começar a dirigir teatro. E hoje eu dirijo teatro a partir das ferramentas musicais, né, meu trabalho da dissertação, inclusive, foi sobre isso, né. Trabalho da dissertação em teatro, no caso.
Isso, a dissertação em teatro foi, chama-se Orquestra Invisível, né, que na verdade é a ideia que eu fui percebendo desde a minha primeira direção, na verdade de maneira intuitiva, e agora que eu estou começando a ter um pouquinho mais de clareza, assim, com relação a alguns conceitos que eu já vinha trabalhando, né, há muitos anos, mas agora eu quis escrever sobre, na verdade, né, que era trabalhar com um teatro, com uma linguagem teatral que partisse em primeiro lugar, das propriedades do som, altura, timbre, né, intensidade e ritmo, e a partir disso configurasse tanto a linguagem da encenação quanto com o trabalho com os atores, né? Então a própria trilha sonora e essas ferramentas musicais sempre serviram para mim para trabalhar na cena, né? Seja para trabalhar com o ator, aumentar a percepção do ator perante a trilha sonora, perante a própria dramaturgia, a voz do outro ator, enfim, um trabalho de escuta, né? De aumento da percepção da escuta, ao mesmo tempo que eu componho geralmente as trilhas dos espetáculos. Então, também me ajudou a parte da formação musical para isso, né? Eu acabo compondo as trilhas e a partir da trilha trabalhando com os atores. Mas eu posso dissecar isso devagarinho, ponto por ponto, para a gente ver junto isso também. Na verdade, você já está entrando no tema e eu acho que é mais você quem tem a falar. Eu vou conversando. Tá, tá. Mesmo é uma Perfeito, conversa, perfeito. né? Mas porque eu vinha pensando hoje sobre a nossa conversa, quer dizer, uma das coisas que a gente vê a música como uma espécie de arte matriz de todas as artes do tempo, não é isso? Uhum. Inclusive Isso. a ponto de assim, a gente ver poetas dizerem que a poesia é música, e você vê o Meyerhold dizia que teatro é música. Então, as artes Isso. do tempo, me parece, né? E se você pegar no próprio Quadrivium, né? A música, ela enquadra ali todas as artes do tempo, né? Isso, Então, não, diga, é uma isso historinha, na mesmo que eu queria verdade. saber. Tá, não, isso mesmo. Até tem uma historinha que eu conto na dissertação, que é assim, eu comecei a perceber, desde a minha primeira encenação, inclusive foi um espetáculo que você mesmo assistiu, que foi o F, né, hoje, olhando ele de longe, né, foi lá em 2002, que é o meu primeiro espetáculo, né, que é em cima do Kafka e tal, eu comecei a perceber que eu fazia trilha sonora para outros diretores, antes de começar a dirigir, e quando eu levava essa trilha sonora para o diretor, ele pegava a música, como qualquer diretor, e fazia algo completamente diferente do que eu tinha imaginado quando tinha composto a mesma música, sabe? E aí eu comecei a perceber que na própria composição, que eu tinha visto a cena desse diretor, né? Eu já tinha visto a encenação, e ele falava, compõe uma trilha para mim mais ou menos assim. Eu ia para o estúdio, para casa, compor. Quando eu voltava, eu via que o diretor fazia algo completamente diferente. E isso, de uma certa forma, me frustrava. Não com o diretor em si, mas que eu pensava assim, nossa, eu faria outra coisa com essa música. Aí eu comecei a perceber isso, que assim, a música já estava talvez me colocando essa relação da encenação para mim, como compositor. Quer dizer, já existia alguma coisa ali, como ideia dentro da música, para eu colocar na própria cena. E aí foi onde eu comecei a perceber, e aí essa é a introdução da minha dissertação, na verdade, o meu texto lá é que a gente lida, na verdade, com o tempo. Todas as vezes em que eu vou começar a dirigir, é o primeiro elemento que dá um tapa na minha cara, é o tempo. Né? E o tempo, ele vai me dizendo a velocidade das coisas que vão acontecendo na minha frente, ele vai me dizendo o tempo dos atores, ele vai me dizendo como eu estou contando essa história, né? E aí que eu comecei a perceber que certas soluções que eu procurava na encenação já estavam sendo ditas para mim na minha composição musical. Então, quando eu ouvia a trilha, geralmente as imagens vinham muito mais rapidamente do que propriamente eu trabalhar diretamente de uma improvisação de um ator, por exemplo. Né? Então, eu costumo, na direção, trazer muita coisa para o ator, no sentido de imagens, né? De levar para ele, né? Sugestões de imagem, da sugestão, por causa da trilha. É bem comum até, uma coisa que eu faço, Mali, que é assim, antes da gente começar a trabalhar um espetáculo, geralmente eu já tenho a trilha composta, uma parte dela, e eu coloco a trilha
e fico falando sobre o espetáculo. Os atores, eles começam a adentrar esse universo que a gente quer contar muito mais rapidamente, não pela minha fala, mas muito mais pela música que eles estão ouvindo, pela trilha. Nos instiga a criar muito mais a música do que propriamente o que eu estou falando. E isso eu comecei a perceber a potência da ferramenta. Né? Então, isso que eu estou falando ainda, Malê, no sentido muito ainda pessoal, a minha concepção enquanto diretor, a minha visão com relação ao trabalho com a música, tá? Depois dá pra gente falar do aspecto prático mesmo. Como é que essas coisas que estavam na minha cabeça eu tentava trabalhar com os atores, né? Sempre tento ainda. E aí eu comecei a perceber que a construção dessa trilha sonora era a ferramenta para que eu pudesse trabalhar com esse texto, que geralmente eu escolho um texto prévio, que já tem um ritmo, que também já tem uma relação de tempo dentro do próprio texto, né? Então eu fui percebendo que o elemento do tempo era fundamental nesse sentido, né? E a música vai te explicitar muita coisa e vai te dar muita ferramenta enquanto encenador, seja em você aumentar a percepção desse ator com relação ao tempo, quanto você mesmo perceber o tempo da tua obra acontecendo. A dramaturgia, o tempo que você está contando essa história, como duram as coisas, né? Então, eu cheguei a uma conclusão, acho que eu comecei a dirigir em 2002, acho que foram mais ou menos uns 20 espetáculos, 20, 22 mais ou menos. E todos eles eu falo de cada um nesse texto, né? Na dissertação, eu falo de cada um, exemplificando e tal. E eu comecei a perceber que era intrínseca a relação com o tempo, na minha direção, intrínseca, né? Se alguma coisa estava fora desse ritmo, ditado pela própria encenação, pela própria trilha, algo estava desafinado. E aí eu ia procurar o que era. Né? Então, em termos de concepção, isso foi engraçado porque eu fui pesquisar isso nas origens mesmo, o porquê desse gosto por essa ideia de narrativa, quer dizer, uma coisa que tem um tempo para ser contado, né? E eu queria ser escritor, na verdade. Quando eu era adolescente, eu queria ser escritor. Eu escrevia páginas e páginas e páginas. Tinha uma predileção pela narrativa, sabe? E eu acho que esse gosto pela narrativa me levou também a estudar música antiga, no caso, né, quando eu falo música antiga, Idade Média, Renascimento, Barroco, que tem um estudo muito forte da retórica, do discurso, do andamento das coisas, em termos de narrativa. Uma coisa liga na outra, e depois um teatro que também falasse dessa mesma maneira. Entende? Então, eu acho que existe uma coisa aí quando a gente falou de forma ali, é um pouco isso, eu acho, que existe na composição minha teatral algo muito, muito semelhante com o que eu faço na música. A música que eu faço, na verdade, desses períodos, né? Que é mais ou menos de 1100 a 1600, né? Eu digo isso porque eu já tive questionamentos contrários, assim, do tipo, tá, e a música contemporânea, que abole essa coisa de ritmo, que muda essa coisa essa percepção e tal, e tal, e tal. Eu encaro da mesma maneira, da mesma maneira, né? A organização dos sons, a organização do tempo, é tudo dentro do tempo. Algo que começa e em um momento vai terminar. Né? Eu quero te ouvir falar mais porque, quer dizer, talvez as pessoas, a gente está tomando por dado a ideia de forma, né? Mas como é que você pensa, tenta explicitar melhor o que é a forma na música, porque quando eu chamei até a ideia na música, há uma distinção aí entre ideia e forma. Né? Se a gente pensar, pelo menos assim, se pensar na raiz dessas palavras, a gente pensa imediatamente em Platão e Aristóteles. Né? A gente vê a ideia em Platão, que ela é mais abstrata, ela não está encarnada, né? Quer dizer, a concepção de ideia em Platão me parece ser a origem de formas possíveis, né? Quer dizer, uma ideia ela pode gerar formas distintas, né? Na medida em que ela vai se encarnar, vamos dizer assim. Sim, quando Aristóteles pensa a forma, ele já pensa a forma em relação com a matéria, sempre. Né? Não existe uma forma... Aliás, essa é a crítica que ele faz ao Platão, né? De que não existe um mundo das ideias, né? Puras, vamos dizer assim, que toda a ideia está encarnada. Né?
Não me parece que seja que uma coisa elimine a outra, Uhum. né? Sim. Mas há uma distinção entre ideia e forma. E muitas vezes, Uhum. essa semana mesmo eu conversava sobre isso, que é uma frase que é recorrente no meu trabalho de pedagógico, que é: nem tudo que passa pela sua cabeça é ideia. Porque as pessoas confundem isso. Elas acham que elas têm, por exemplo, passa um tema, eu tenho uma ideia, eu vou fazer um espetáculo sobre a opressão, sei eu, na periferia. Isso não é Uhum. uma ideia, isso é um tema. Né? A ideia, ela traz no seu bojo, vamos dizer assim, a possibilidade já, quer dizer, várias formas possíveis, na medida em que essa ideia é como que relacionada dialeticamente com as matérias, né, sobre as quais você vai processar aquela ideia. Quer dizer, Uhum. né? Uhum. Então, como é que... Fale um pouco sobre essa questão da forma, porque na música talvez isso seja mais transparente, vamos dizer assim, na medida que ela é das artes, eu acho que é mais diáfana, né? Ela é mais impalpável, né? É uma arte Uhum. muito sutil, materialmente falando, né? Não, Uhum. não em termos de sentido, mas materialmente ela é muito sutil, né? Uhum. Eu acho que dá para pensar assim, ó, quando a gente falar em forma, porque forma é uma coisa que a gente estuda muito enquanto músico, né? Então você tem desde a forma com relação à composição, né? Então você tem assim, tem a forma sonata, você tem a sinfonia, são formas. Ah, quais são as características dessas formas? Ah, a sinfonia, você tem uma abertura, aí você tem um tema, você tem um desenvolvimento de um tema e volta novamente, né? Aí, o segundo movimento é um movimento mais lento, o terceiro movimento é um minueto. Tudo isso é mais ou menos pré-definido dentro dessa forma, certo? A forma sonata, a mesma coisa, né? Então, você vai pegar lá, sei lá, suítes de Bach para tocar, para piano, né, o cravo. As suítes de Bach é um conjunto de danças da Renascença, né, com títulos renascentistas, alemães, gavotte, gigue, são formas pré-definidas. Né? A composição em si é o estilo baquiano, mas a forma a suíte também existe forma suíte para outros compositores que não seja Bach, entendeu? Então é como se ele escrevesse dentro de uma forma. Né? É como uma fuga, né? Vou escrever uma fuga, é uma peça onde uma voz vai em seguida da outra, imitando o mesmo tema, dentro da mesma peça. Então, você pode ter uma fuga baquiana, como pode ter uma fuga bittencourtiana. Eu posso compor uma fuga também. A forma é essa. Né? A questão que eu comecei a me debater ao transformar isso, que eu acho que quando você diz diáfano no sentido do trabalho com o som, onde se pode chegar com o trabalho com o som, é isso? Pelo que eu entendi, né? Porque a forma O em fato si, ela assim, é... ela é impalpável, né? Ela é Sim, só sim, sim. Aham, aham. sonoridade. Sonoridade. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que tem uma relação, Male, que existe uma métrica na organização desses sons. Então, quando você identifica uma suíte ou uma alemande, no caso, uma dança dentro de uma suíte, uma alemande, existe um jeito de compor aquela melodia ali que quem bate o olho e conhece, reconhece. Não, isso é uma alemande. De quem que é essa alemande? Ah, é de Bach, é de Rameau, enfim, identifica de acordo com o estilo de qual compositor é essa alemande, né? Eu fiz um trabalho de danças na época, que eu ainda estava na universidade, que era sobre isso, assim, que as pessoas que queriam tocar peças de bar para piano, suítes de bar para piano, geralmente tinham muita dúvida com relação a esses nomes. O que é uma alemande? O que é uma giga? Porque eram nomes de danças renascentistas. Então, Bach pega essas danças e faz melodias baquianas. E aí eu fui estudar as danças originais para informar esse pianista, esse cravista, quando ele fosse tocar, o que é uma alemande? Uma alemande era uma dança que era dançada por cavaleiros com seus trajes de metal antes da guerra. Então não pode ser uma dança muito rápida, porque a própria roupa não permitia ele dançar tão rápido, então provavelmente um andamento mais lento. Porque na própria partitura não está escrito que andamento que se é um alegre, se é muito rápido, se é mais lento, entendeu? Então essa forma, ela tem uma pré-definição. Se você for estudar dentro da história da música, você vai encontrar muitas variantes de formas, tá?
que estão relacionadas à composição. O que eu comecei a perceber, agora trazendo um pouquinho mais para o meu lado, é que eu poderia pegar formas musicais e fazer uma espécie de transposição de linguagem para arte teatral. Entende? Transpondo, de fato, a linguagem. Então, tem coisas que vão ficar muito semelhantes, tem coisas que vão raspar. Então, eu vou te dar um exemplo. Uma sinfonia, geralmente, você tem uma abertura de uma sinfonia. A abertura de uma sinfonia, geralmente, ela não apresenta de cara a melodia principal, o tema. Ela só mostra o ambiente, vamos pensar em termos de analogia. Então, geralmente, nos meus espetáculos, eu gosto de fazer uma abertura, que é não contar nada da história ainda, você só apresenta os personagens. Essa é uma ferramenta prática, vamos dizer assim, de encenador que eu uso. Certo? Por quê? Porque na hora que se apresenta esses personagens, geralmente a plateia fica mais instigada a saber, tá, mas o que vem depois? Eu não estou entendendo o que está acontecendo. Ok, então calma. Daqui a pouco vem o tema. Entendeu? Então, é nessa ordem que eu trabalho, que eu comecei a pensar a composição musical, pensada como forma para arte teatral. Né? Então, por exemplo, eu apresentei o tema. Junto com esse, o que é o tema? Vamos dizer assim, o conflito principal daquela história, né? O momento, são os personagens que vão fazer parte daquele conflito, enfim, a trama é o momento mais característico da trama. Aí, geralmente, eu coloco uma melodia na trilha sonora, junto com isso. Por quê? Porque isso é uma ideia também, uma forma musical, que é o leitmotiv, que é uma música que vem junto com o personagem na ópera. Isso volta lá na frente, numa minha encenação, provavelmente vai voltar. Se o personagem vai voltar, talvez eu volte essa melodia. Enfim, eu fui buscando uma espécie de analogia das ferramentas musicais para começar a trabalhar na arte teatral. E eu comecei a ver muitas possibilidades de diálogo nesse sentido. Né? Então, desde quando eu componho a trilha, por exemplo, onde a trilha me ajuda, por exemplo, eu tenho trilhas sonoras que eu compus a partir de somente 4 acordes. E esses 4 acordes, eles são variações. À medida que a trilha vai passando, eles vão variando de timbre, né? Isso é uma coisa muito comum no cinema. Se faz isso no cinema, a trilha sonora, que depois ela vai variar, né? Vai variando em termos de instrumentação. Isso eu trouxe da música e comecei a pensar isso também para a arte da encenação, né? Então, eu acho que como exemplo, essa questão da forma que eu poderia dizer é sempre em termos de transposição de linguagem. Então, é difícil porque são artes distintas, né? Teatro e música são artes distintas, mas existe uma conexão entre as duas que é dada pelo tempo, e se é dada pelo tempo, eu consigo fazer uma espécie de transposição entre uma coisa e outra. Sabe? Então, por exemplo, eu posso tocar o barco, posso continuar falando uns detalhes, umas coisas? Claro. Se deixar, eu vou ficar aqui a noite toda falando. Por exemplo, assim, para os atores, né? Eu sempre trabalhei com vários atores e muitos deles às vezes brigavam comigo, assim, de assim, por que você não faz treinamento com a gente? Por que você já faz diretamente o espetáculo? A gente já está fazendo diretamente a encenação, porque geralmente eu costumo trabalhar diretamente na cena, né? Tem o texto, eu já vou direto para construir cena. No fundo, já estava, como você falou, já estava no jeito de eu empregar a música e de fazer a forma musical nessa transposição, já estavam muitos elementos formais ali já acontecendo no corpo do ator, por causa da música. Entende? Então, quando eu pegava a trilha e já delimitava velocidades, já determinava que... já fazia um cercadinho, vamos dizer assim, para o ator, de uma certa maneira parecia que eu estava proibindo, não, mas pelo contrário, eu estava libertando ele para que ele pudesse explorar muita coisa. Né? Então, eu comecei a perceber que, no fundo, certas coisas que eu vinha trabalhando com os atores, eu consegui de fato, aí sim, com os meus mais recentes atores que eu estou trabalhando agora, o ano passado eu fiz, ano retrasado, eu fiz um conjunto de exercícios mesmo. Aí eu fiquei uns 6 meses, só fazendo exercícios a partir de regrinhas musicais. Então aí chega num ponto daquilo que uma vez eu comentei com você numa live que você falou, era uma live tua sobre voz, em que eu comecei a falar sobre como que eu trabalho com voz com os atores. Então, eu trabalho só altura, exercícios com altura, graves, agudos, médios. Procurar personagens, procurar ideias a partir somente de uma mudança na altura da sua voz. O que acontece no seu corpo se você faz isso? Entendeu? Então, às vezes o próprio ator não percebe se ele está mais agudo, se ele está mais grave. Pronto, a gente já começa a trabalhar a percepção do próprio ator com relação a isso. Né? Aí uma voz mais aguda, ele estica o pescoço, aí já muda o corpo.
sabe? É uma voz mais aguda, ele bota o nariz para frente. Enfim, várias coisas vão acontecendo no corpo somente pelo fato de ele escolher uma voz mais aguda. Né? Quer dizer, um disparador. Eu comecei a trabalhar nesse sentido. Aí, timbre. Sabe se você falar e morder a língua ao mesmo tempo, como é que fica? Muda alguma coisa no timbre? Se você posiciona a tua língua para trás, o que muda no timbre? Aí você começa a trabalhar. Enfim, a duração, por exemplo. Quem sabe se a gente, então, pensa em falar um pouco mais devagar, o que vai trazer em termos... Deixa ver o que acontece. Entendeu? Então, eu fui começando a fazer exercícios onde o disparador eram elementos musicais, do som. Né? Eu já fazia isso, só fazia empregando diretamente no espetáculo. Dessa vez, para o último espetáculo que eu fiz, que eu estreiei ano passado, eu tive um tempo mais, até porque eu estava escrevendo na dissertação, eu queria registrar isso, né? Então eu fiz vários e foram muito bons, assim, nesse sentido, como retorno para mim, né? Para eu ver o quanto de criação é possível você ter sem elementos psicológicos da dramaturgia, entendeu? Sem partir muita coisa ainda psicologizada. Não, para o corpo. Muda o timbre, muda a altura da voz, muda uma relação de duração. O que isso afeta o corpo, né? Então eu comecei a ver que eu tinha muita coisa na mão de ferramenta. E basicamente todos os meus espetáculos foram trabalhados a partir disso. Né? Então eu penso forma, quando eu penso forma musical, eu já penso, óbvio, quando eu estou falando de teatro aqui, né? Não estou falando do meu grupo de música medieval renascentista, que é outra coisa. Estou falando de teatro. Quando eu penso forma, eu já penso como fazer a transposição de elementos do som, como fazer a transposição de forma da composição, tudo isso para conceber uma encenação. Né? Agora, o grupo de música medieval renascentista é outra coisa. É um trabalho onde eu canto, eu sou cantor, eu trabalho como contratenor, toco alaúde. Ali é um trabalho de performance, de pesquisa histórica, né? Onde a gente faz música sacra, música profana também. E ali onde eu exercito, enfim, o prazer de cantar em primeiro lugar, que é muito bom, né? Mas em segundo lugar, o resgate dessa sonoridade, né? O resgate desse período que foi tão rico em termos de composição vocal, né? Principalmente. Esse período abarca 1100, mas o grupo canta mais ou menos de 1150 a 1650. Então, é uma parte da Idade Média, todo o Renascimento e o início do período Barroco. Então, a gente vai lá desde o canto-chão, canto gregoriano, romano gálico e tal, até Monteverdi. Né? Então, a gente passa por tudo. A gente já faz repertório desde missas completas, por exemplo. Né? A gente fez uma missa do Palestrina, por exemplo, polifônica. Como a gente já fez... A gente acabou de cantar num casamento de um amigo nosso aqui, todo gregoriano. A gente fez a missa toda gregoriana. Né? A gente já fez concertos com chansons da Renascença Francesa, que é pura baixaria nas letras. Então, de tudo, mas que abarcam essa sonoridade, que são mais ou menos 500 anos de música, que é muita coisa, né, Malê? Muita coisa. Muita coisa, muita coisa. Você pega exatamente esse período de surgimento da modernidade, né? Essa transição entre uma cultura, uma civilização mesmo, né? Que tinha um eixo religioso, vamos dizer assim, para... depois do Barroco, esse religioso volta de outra maneira, né? Mas para uma cultura que começa a buscar mesmo o profano, né? Quer dizer, fora do tempo, né? Uma cultura independente. Né? A gente abarca todo esse período... Pode falar, desculpa. Diga. Não, a gente abarca todo esse período. Como é que você vê essa própria transição, como é que pensando essa música, né, essas formas que vão se sucedendo, como é que isto espelha, de uma certa forma, esse mesmo processo em termos sociais e até espirituais, né? Sim. Dentro ali do grupo tem várias vertentes, né, de visão
do cosmos, assim, as pessoas que fazem música ali dentro do grupo do próprio Cantos Firmes, né? Não são todos com a mesma orientação religiosa, política, enfim, muita gente com pensamentos muito distintos. O que nos une é o fazer musical, propriamente dito, né? Tanto é que esses assuntos relativos, inclusive, a essas, né, a parte pessoal de crescimento religioso, espiritual, mesmo político, enfim, não é... A gente tem pouco tempo, na verdade, né, Maria, em primeiro lugar, então, para ensaiar, vamos dizer assim, né? Mas eu particularmente também não faço muita questão de que isso entre nos ensaios, sabe? O que nos une, de fato, é a busca pela beleza musical, da interpretação, né? Então, o que faz em termos de diferença? Quando a gente está trabalhando ali a parte Idade Média, existe por exemplo, isso depende muito da demanda que a gente, né, é pedido a cantar, né? Então, muitas coisas a gente escolhe, muitas coisas às vezes é por demanda. Por exemplo, a gente fez um casamento agora, faz pouco tempo, que era uma missa toda gregoriana, onde a gente fez todo o ritual litúrgico, com todas as partes da missa e todas as entradas, né? As entradas de noiva, tal, padrinho e tal. É um pouco diferente de um concerto, né? Porque um concerto você começa todas as músicas e termina todas as músicas. No casamento você não precisa fazer isso, basta cumprir o trecho da entrada, cumprir o trecho né? São as partes ali do ritual. E isso, Idade Média, no nosso caso ali, quando a gente faz música na igreja é uma coisa, quando a gente faz música no teatro é outra coisa. Então, às vezes a gente vai fazer concerto no teatro, claro, e permite a gente entrar no repertório que a gente não vai fazer dentro da igreja. Isso a gente respeita, né? E eu acho que deve ser respeitado mesmo. Em termos de execução musical, sabe, entre uma coisa e outra, fazer música da Idade Média, fazer música do Renascimento, aí a gente vai entrar no campo que é propriamente da técnica vocal, de como se canta isso, né, para poder interpretar. Até teve um papo, abri um parênteses, tá, que quando eu vi a tua live com o Matheus Batso, que eu achei ótima a tua live com o Matheus, uma hora vocês conversaram sobre isso, assim, sobre a formação religiosa do próprio intérprete, né, do próprio compositor. Eu lembro vocês entraram em um momento nesse tema, e aí eu só contando uma historinha que eu me lembrei de um documentário uma vez que eu vi sobre Brahms e Bruckner, que Brahms era ateu e Bruckner era católico. E a discussão no estudo das obras dos dois, às vezes entra nesse lugar, né, de saber em que medida a obra de cada um corresponde à fé de cada um, vamos dizer assim, sabe? Quer dizer, será que a música de Bruckner, sacra de Bruckner, pelo fato dele ser católico, ela consegue atingir lugares mais profundos, mais interessantes enquanto composição do que de Brahms? E, na verdade, não. Na verdade, é o domínio da linguagem técnica mesmo, que aparece muito nos dois, né? Como os dois dominam a composição, né? Então, no caso ali do Cantos Firmes, quando a gente tem uma demanda de um repertório renascentista, um repertório medieval, a gente vai estudar, em primeiro lugar, o jeito de se cantar aquilo, como que se emite aquele som, que tipo de articulação se faz, que tipo de... a língua, né, é outro tipo, é uma língua mais antiga, você vai cantar em latim, mas não é o latim que a gente fala hoje, não é o francês que fala hoje, é o francês antigo. Isso muda um monte de coisa no jeito de interpretar, né? E ao mesmo tempo, os textos, né, as traduções dos textos. Então a gente vai também atrás das traduções para que a gente possa entender do que a gente está cantando, né? O que é um trabalhinho, porque, né, às vezes envolve, por exemplo, as chansões francesas envolvem muitas coisas nesse sentido, assim, de histórias de aldeia, coisas que o povão contava entre eles, assim, o cara vai lá e pega a história né, e compõe uma música. Do que ele está falando aqui quando ele diz, sei lá, a ciumenta olhou para a vizinha. Tá, mas que ciumenta é essa? Né? Então a gente vai estudar isso um pouco, mas é óbvio, assim, parece muita coisa, né? 500 anos de música, realmente é muita coisa. Mas, ao mesmo tempo, é muito desconhecido. Muita gente não conhece 500 anos de música. Quando a gente toca, muita gente ouve pela primeira vez, assim, fala, meu Deus, que coisa linda, nunca ouvi, quero ouvir mais, enfim. Então a gente ainda vê que, né, precisa ser... o Lucas que escreveu ali, que saudade do canto, o Lucas cantou com a gente, o Lucas está morando agora em interior de São Paulo, e cantou com a gente, foi contratenor no grupo. E aí, isso aí eu vejo, assim, embora seja 500 anos de música, é muito tempo, com certeza, mas ao mesmo
mas na mesma medida é importante mostrar, né, uma boa fatia desse período para as pessoas conhecerem a beleza da composição, né? E não sei se era isso mais ou menos que tu estava pensando enquanto resposta. Não, sim, estava pensando alto, na verdade, porque Sim. uma coisa que acontece, né, e esse próprio teu trabalho tem essa característica, né, é que a música, ela vai, assim como as outras artes, mais ou menos, ela vai se destacando, vamos dizer assim, né, e começando a ser tratada separadamente, né. Ah, Isso é ótimo. uma coisa, não tenho uma opinião sobre isso clara, Uhum. mas acho que isso às vezes gera uma estranheza para mim. Eu estou falando agora como ouvinte, Uhum. né? Que é Uhum. Uhum. assim como a gente pega, quer dizer, quando, por exemplo, você pega uma canção, essas canções que você dizia que eram canções para serem dançadas, né? Uhum. Aquilo ali estava dentro de um contexto muito mais amplo, que envolvia os Uhum. corpos, por exemplo. Uma coisa que Uhum. sempre eu me pergunto sobre o canto gregoriano, quando eu ouço o canto gregoriano, não sei se eu falei isso com o Matheus, e Uhum. alguém, agora não me lembro quem, alguém da música mesmo, eu conversava sobre isso e me falava, talvez tenha sido você mesmo, sobre duas Uhum. escolas muito distintas em relação ao gregoriano. Porque às vezes eu tenho a impressão que o gregoriano é um canto, do jeito que eu vejo executado, Uhum. quase que incorpóreo, Uhum. sabe? É uma coisa que fica muito. Eu comparo o gregoriano na liturgia com a liturgia melquita, que eu conheço bem, e mesmo com a Uhum. ortodoxa, a missa de São João Crisóstomo, né? E a melquita, Uhum. a liturgia deles é a da missa de São João Crisóstomo, é a mesma estrutura da ortodoxa. Eles Uhum. retornaram, se eu não me engano, há 200 anos. Eles estão comemorando isso agora, a união com Roma. Eles também se separaram Uhum. uma época, como os ortodoxos, né? E a música lá é muito mais corpórea. Ela Uhum. pega a gente, né, de Uhum. uma forma física. Uhum. Enquanto o gregoriano, quando eu ouço, parece que assim a gente tem que ficar indo atrás da música, porque ela não é como se ela exigisse que eu me elevasse. Ela não vem até mim. Uhum. Uhum. E isso, Tá. os caras falam dessa escola de Soleme, né? Soleme, eu acho que chama, Uhum. Solesmes, Uhum. Solesme, É, né? isso, Que Soletra. dizem que exatamente essa escola tornou a coisa meio abstrata, pouco Uhum. corpórea. Sim, sim. Eu escuto, eu vou te dizer assim, que na verdade o canto gregoriano ele foi uma união de vários outros cantos que aconteciam em vários lugares diferentes da Europa, né? E aí o Papa Gregório decidiu unificar isso, em termos de estilo também, não só em termos de liturgia, de textos e tal. Então você tem o canto mozárabe, você tem o canto Sim, bizantino, todos esses eu acho que eu entendo quando você diz essa coisa incorpórea, porque no fundo assim, ó, se você, isso também depende do intérprete, Malê, eu acho, nesse sentido, entendeu? Porque se pois você é, escutar é. um canto gregoriano cantado pelo Hilliard Ensemble, por exemplo, é um grupo inclusive que não existe mais, já acabou, mas é incrível, é maravilhoso, e não tem esse, o que eu acho que eu sei quando você diz isso com relação ao elemento incorpóreo, porque assim, o canto gregoriano ele acabou também criando uma tradição, e aí isso entrou século XIX adentro também, e aí muito mais século XX, onde ele foi inclusive harmonizado em termos tonais. Ele saiu dessa esfera modal que você tinha, aí explicando um pouquinho, né, essa diferença dessas duas coisas, os modos baseados nos modos gregos e os tonais baseados em tons mesmo, que foi em acordes, né, e tal, que foi a música predominante depois do século XVIII. Isso trouxe, talvez, um pouco do que você fala, essa coisa incorpórea, começou a trazer isso para as gravações gravações que eu digo, né, CDs, enfim, e registros de canto gregoriano, com acompanhamento de órgão e tal, e grupos grandes,
30, 70, 80 pessoas cantando o canto gregoriano, e parece que é uma coisa um pouco que levita, né, que está o tempo todo levitando, assim, e eu acho que isso deve muito à interpretação, porque, inclusive, algumas coisas soam harmonicamente pobres. Você pega a melodia que é rica, eu digo isso porque quando eu trabalho canto gregoriano, ou eu faço a capela, ou eu trabalho com bordão, que a gente chama, que é uma única nota no fundo, lá, servindo de base, e você canta a melodia por cima de toda essa única nota. Por quê? Quando você começa a harmonizar... Isso, ou alguém canta, ou um instrumento. Sim, ou alguém canta, ou um instrumento. Você tem um órgão que fica segurando um pedal ali, certo? Enquanto você canta o gregoriano por cima. Isso dá uma... Talvez aí eu acho que é uma palavra boa que você usou. Isso dá uma tonicidade para a música, isso dá um chão para o canto gregoriano, que nos aproxima muito mais da origem medieval dele do que o harmônico do século XIX. Entendeu? Onde esse harmônico, você está mudando os tons enquanto você está cantando o gregoriano e você perde a referência primeira, daquela primeira tônica, daquele primeiro lugar, que traz mais pra gente esse chão. Né? Então, quando eu fazia na catedral com os meus alunos, era isso. O organista ficava segurando uma única nota no órgão de tubos e a gente cantava por cima dessa nota. Né? Quer dizer, era a tônica da música. Né? Então, no canto bizantino a gente tem a mesma coisa, que eles chamam de isson, né? Isso, exato. Isso, fica uma nota única e você faz a melodia. E ainda tem uma outra característica, Mali, que assim, esses cantos bizantino, mozárabe, tem tudo influência moura, né, árabe. Então isso também influencia no jeito de você cantar. Tem um grupo muito interessante chamado Ensemble Organum, que eles fazem gravações com cantores vindo desses países, da Grécia, ali da Ásia, né, Ásia mais pertinho da Europa ali e tal, com características vocais, onde eles fazem a música tradicional deles com essas características, né? E quando eles cantam, sei lá, uma missa de machô, eles cantam também assim. Fica uma sonoridade incrível, incrível, porque eles usam ornamentos, enfeites vocais próprios da música árabe dentro da música da igreja. Entendeu? E isso dá no caso do canto bizantino, o canto mozárabe, e o ensemble órgão tem gravações muito bonitas, sabe? Inclusive, isso até é uma vertente da música antiga que até meio alguns puristas criticam muito, sabe? Assim, fazer essa transposição, né? Eles fazem um estudo onde eles pegam pinturas medievais e observam o traço do rosto das pessoas e tentam achar cantores com os mesmos traços físicos, porque provavelmente o som deve ser igual. Às vezes eles fazem um tipo de loucura. Mas tu vendo que é um trabalho acústico, é som, a gente está lidando com som. Sim. Entendeu? Então a emissão do som depende, assim, o nosso timbre de voz é diferente, por quê? Porque tem uma garganta diferente, tem cabeça diferente, e isso emite um determinado timbre vocal. Né? Então também vai um estudo por aí. Por isso que eu digo que quando a gente vai fazer esse tipo de música no Cantos Firmos, uma das coisas que a gente se preocupa é, assim, pelo menos vocalmente a gente mostrar para o espectador que uma música está 200 anos na frente da outra, no mesmo concerto, caso a gente faça no mesmo concerto, entendeu? Porque para não ficar tudo igual. Né? Tem músico que se especializa em canções da década de 70. A gente faz 500 anos de música, não dá para ter esse privilégio assim, nesse sentido. Então a gente precisa, em termos sonoros, pesquisar sonoridade, jeito de cantar, articulação, para que a pessoa perceba, olha só, quando eles fizeram a Idade Média, tinha essa sonoridade, esse jeito de cantar. Agora eles fizeram o Renascimento, nossa, olha como mudou. Vamos fazer Barroco, o que tem aqui de diferente aqui? Isso pelo menos, e não em termos didáticos, óbvio que eu faço concerto didático com a plateia, mas a gente procura no som, né? Na execução musical dos cantores. Fazer isso claro, né? Fica claro, né? Como é que vê o tempo daqui, Malê? Eu não sei como é que... Nós temos 14 minutos ainda. Uhum. Porque é 1 hora aqui, né, o tempo. Em 1 hora, simplesmente cai. Então a gente tem que ter um cronômetro aqui para a gente estar atento. Tá. Beleza. Isso é verdade, eu não tenho... Não é algo... Pode fazer pergunta assim, ó, viu? Alguém perguntou ali, Malê. Pode fazer pergunta. Sim, pode fazer. Eu dizia o Ocidente, com o Renascimento, começa com o nominalismo, nós começamos a ver uma espécie de separação gradativa, né, da razão, né,
com, a vida concreta, né? E isso eu vejo que também a gente vê na própria música, isso também se dá. Como nas artes, eu acho que essa separação das artes está relacionada também a isto, né? Uma racionalização que se tornou excessiva, né? Então tudo se torna muito abstrato. Eu acho que nesses, sei, os 700 anos aí, e é isso que sempre que as pessoas começam a discutir os problemas políticos, sociais, contemporâneos, me dá um cansaço. E eu tendo a não entrar nessa discussão, porque eu também. tem que remontar 700 anos. A raiz disto está lá pelo século XIII. E se você fica só na discussão da atualidade, você fica, a discussão está minada para mim, porque você parte de alguns pressupostos, né? E aquela frase do Chesterton, né? Antes de discutir, é preciso saber o que não se discute. Né? Sim. E quando as pessoas começam a discutir, elas partem de alguns pressupostos com os quais eu não concordo. Então eu já paro e digo, não dá, porque eu queria discutir o que vem antes. E uma das coisas que me parece que é fundamental é essa progressiva racionalização das coisas. E, portanto, uma espécie de instauração num reino abstrato. As pessoas não têm corpo. Né? E eu vejo que isso também acontece muitas vezes na música. Ela se separa, por exemplo, essas missas que surgem lá no século XVII, XVIII, não me parecem missas de fato, porque elas são como que o tema é a missa, mas elas não cabem numa liturgia, elas acabam chamando a atenção para a música propriamente dita. É o contrário do gregoriano nesse sentido. Mas o gregoriano lá pelo século XV, né, ele já começa a ter também essas variações, né, ele vai para a polifonia quase. E isto vai trazendo, eu estou pensando agora em termos de liturgia, vai trazendo a atenção para a música, em vez de a atenção estar no rito, no que está acontecendo de fato. Né? Até a gente chegar no que a gente tem hoje, que aí assim não dá nem para discutir, né? Agora veio a pergunta, ó, sobre a questão de leitura e direitos autorais. A leitura narrada em público ofende o autor de alguma forma? Putz, é um pepino. Você entendeu? Depende se ela é bem feita ou se ela é mal feita. Ela pode ofender, né? Não, mas a gente está falando em termos de direitos autorais, né? Sim, entendi. Aí tem umas leis aí de direito autoral, né? Uma porcentagem, você citar um autor, um pequeno trecho inserido numa obra muito mais ampla, não tem problema de direito autoral. Né? Mas na medida em que esse trecho é substancial, aí você vai pagar o direito autoral. Aí tem problema de direito autoral, sim. Mas a coisa é complexa, porque quando é uma leitura, as leituras que eu faço, por exemplo, que eu gravo poemas, e não dá problema de direito autoral, mas porque eu não estou vendendo, não estou comercializando nada ali. Né? Então, se eu fosse vender, eu teria que pagar um direito autoral sobre. É lucro, né? Mas, enfim, voltemos ao problema da... Sim. Eu acho que tem uma coisa, Marlene, que assim, com relação à questão da liturgia, é óbvio que passou da música feita para a liturgia para a música de concerto. Isso aconteceu na história da música, né? Aí a gente volta na forma, né? Porque a forma missa ficou independente da missa. Quer dizer, a forma missa, quando você vai se apresentar em concertos, o Kyrie, o Glória, o Credo, você vê o Kyrie, o Glória e o Credo no teatro. Você passa a ver no teatro isso, né? Então, eu acho que aí tem obras que
o compositor já começa a pensar não mais no ritual, mas como concerto. Então isso influencia a forma musical. Então não são todas as peças que são missa que na verdade servem para missa de fato, né? Ao mesmo tempo, eu acho que existem formas polifônicas mais complexas, vamos dizer assim, que serviriam a ambas e servem bem a ambas. Tem um exemplo muito bonito da entrada, onde tem uma entrada de Cristo, né, o início da missa, onde entra a cruz de Cristo e tal, com a música do Morten Lauridsen, que é o Magnum Mysterium. Isso tem um vídeo, que é uma missa de Páscoa, se não me engano, tem um vídeo, se procurar lá no YouTube, né, Morten Lauridsen, Magnum Mysterium. A entrada com aquela música é sublime, sabe, é maravilhoso, sabe, e é uma música que também é executada em concerto. Né? Inclusive o coro que canta, eu acho que é a coral de Westminster, eu acho que são crianças, inclusive no lugar das mulheres, como eles têm lá, né, que são os garotos cantores também e tal. Então eu acho que também vai dar escolha tanto da composição em si, e aí a gente volta naquela problemática da música feita na missa, né, que envolve os rituais modernos, contemporâneos, né, vai da escolha, vai muito da escolha. E isso vai desde a monodia, porque às vezes uma monodia muito simples também pode ser completamente fora. Um cara com violão e uma palheta pode fazer muito estrago, entendeu? E uma voz, entendeu? Geralmente faz muito estrago na missa, entendeu? Então, o fato de ser polifônico também não significa que vai ser maravilhoso. O fato de ter um coral também não significa que vai ser maravilhoso. Quer dizer, o estágio, óbvio que a gente está num estágio ainda muito superficial de entender isso, né? A gente tem que cada vez estudar isso mais, mas é nítido que a forma musical, a escolha da obra musical que você vai colocar dentro do ritual da missa, é óbvio que o próprio compositor, geralmente o mestre de capela, como era Bach, fazia muitas missas, várias peças daquela, você via que tinha clara relação rítmica com o rito, pela duração, pela maneira como é colocado as palavras ali. Isso é uma coisa, né? A outra coisa, Malê, eu acho, é que quando você fala essa coisa da separação, né, dessa relação, eu sempre penso na música, e talvez por isso que eu fui estudar até o período barroco, da relação dela com a retórica. O que a gente estuda muito em música, e é muito simples perceber em música, é a separação entre texto e melodia, texto e música. Até o período barroco, é por isso que eu digo que eu estico um pouquinho mais esse período para frente, sabe? Embora você está falando de século XIV, século XIII, eu jogo ele um pouquinho para frente em termos artísticos, musicais, porque ainda, se você pegar todo o Renascimento em várias, né, e o início do período barroco, enfim, até o próprio período barroco mesmo, você tem uma relação com a retórica, com a palavra muito forte ainda. Quer dizer, com o pé no chão ainda. A partir do século XVIII é que a coisa começa a ir para um lado e outro para o outro. Né? Então, quando você vê na partitura de Bach, lá, sei lá, tem uma parte da Paixão, acho que é da Paixão segundo São Mateus, se não me engano, onde Cristo fala que um raio caiu perto do monte, e você olha a partitura, e as vozes na partitura formam um desenho de um raio. Entende a relação? Quer dizer, onde você vê concretamente o que está sendo contado e canta aquilo, o coro canta Blitzen, 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 e você vê o raio desenhado na partitura, ali você tem uma relação muito forte ainda com a palavra. Entende? Então, eu acho, isso eu estou falando da música, né? Da história da música, propriamente dito. Agora, a partir do século XVIII, começa a ter essa separação de fato mesmo, onde a forma musical, a melodia, tanto é que eu acho que as missas que não tem tanta característica assim para o ritual, são mais do século XVIII para frente, se for pensar, do que propriamente antes, entendeu? Então, as próprias paixões foram muito mais executadas até o barroco. Depois a gente começa a ter uma quantidade menor de composição contando a história, por exemplo, tanto quanto narrativa, né? Ó, o Lucas falou do Arvo Pärt ali, ó. É um dos poucos compositores que trabalham em questão de composição. Exatamente. Exatamente. O Arvo Pärt, ele tem um estilo que chama-se, ele próprio batizou de Tintinabuli, que é um estilo que imita as composições e pausas medievais, que eram próprias de certas peças medievais, sacras. E que é esse trabalho silêncio, som, silêncio, som, silêncio, som. E ele preservou justamente os textos. Ele tem paixões escritas, ele tem missas escritas a partir dessa dinâmica do próprio ritual, né? Do próprio ritual. Sim. Né? Dentro de uma linguagem dele, né? Sim, sim. O trabalho dele é admirável, né?
É Parece que incrível, tem outras é incrível. pessoas, eu não, na verdade é uma área a qual eu não dedico, não dá tempo. Então eu Uhum. ouço muito pouca música e menos ainda pesquiso o que se está fazendo. A semana Sim, que sim, vem, sim. inclusive, estamos terminando, infelizmente, porque teria algumas coisas que Uhum. eu queria explorar. Vamos ver se daqui a um tempo a gente Ó, retorna, né, ótimo. a falar. Na semana que vem eu vou conversar, na quinta que vem, já anuncio aqui, com o Felipe Lessage, que é Ah, alguém que legal. vem estudando muito essa questão, né, da música sacra e vem trabalhando com isso, e provavelmente Isso. vai dar para te aprofundar um pouco. E ele mesmo me apresentou vários outros compositores contemporâneos que estão fazendo um Uhum. trabalho admirável. Mas Ótimo, eu só maravilha. conheço de ouvir falar, vamos dizer assim, né? Ou de Uhum. ouvir discursos. Né? Sim, sim, Então, sim, ó, sim. nós estamos, faltam 2 minutos. Uhum. A questão, voltando só para a gente finalizar, essa questão da forma na música, ela tem uma característica que me parece essencial, que é, assim como na poesia, mas de outra maneira, porque a poesia entra a questão da palavra propriamente dita, né? Ela, a música, a forma musical, ela conforma a alma humana, né? Quer dizer, de acordo com aquela forma, você coloca a pessoa num estado de alma, vamos dizer assim. E isso é uma Como dizia função Aristóteles. fundamental, né? Que as pessoas parecem que não atentam isso. Você vê músicas Sim, hoje na liturgia, por exemplo, cuja forma é estranha e isso. às vezes E contrária ao espírito da liturgia, né? exatamente, exatamente. A música já está contando algo. A maneira, então, assim, se você pega uma letra, né, se você pega um texto litúrgico que diz alguma coisa em termos de contemplação, por exemplo, né, dando um exemplo em termos de contemplação de algum assunto, daqui a pouco você faz uma música que está dizendo o contrário da contemplação. A Sim, música, o som, a ordem das coisas da sua música está dizendo o contrário do que você está falando no texto da música. Entendeu? sim. Então precisa ter essa percepção, que na hora que a forma ela já está ali, ela já está dizendo, né, junto com o texto. Pedro, muito obrigado pela conversa. Fique com Deus. Ó, nós temos 27 Amém. segundos. Então, e Perfeito. Muito deixo obrigado, Malê. as últimas palavras para ti. Um beijão. Tá bom. Muito obrigado, Malê. Amém. E quando quiser, é só me chamar que eu venho aqui de volta, com certeza.